Você que nos acompanha por meio da live, Deus abençoe a sua vida. Você que está acompanhando posteriormente, que Deus te abençoe da mesma forma. Estamos dando início à live da IBNC Jataí. Então, Atos 27, versículo 9, assim diz a palavra de Deus: e tendo passado muito tempo e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fínice, que é um porto de Creta, em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantando âncoras, costearam próximo a Creta. Mas não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso chamado Aquilão, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada Cauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na Sirte. Desceram as velas e deixaram-se levar à deriva. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte eles aliviaram o navio. No terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem o sol nem estrelas apareceram por muitos dias. E uma não pequena tempestade, nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio. Porque esteve comigo esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Amém? Só até aí um momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós lemos a palavra do Senhor, que foi registrada por Lucas. Meu Deus, nós vimos aqui as dificuldades que Paulo passou por ser ministro do Evangelho, e que nós vimos uma situação onde eles passaram por uma grande tempestade. Meu Deus, não está diferente dos nossos dias. Nós também estamos passando por um Aquilão, chamado coronavírus. E esse vento e essa tempestade, meu Pai, tem afetado a navegação chamada planeta Terra. Esse planeta, meu Deus, que viaja no espaço sideral. Esse Aquilão, Senhor, tem afetado a Terra. E nós, muitas vezes, olhamos, tentando ver o futuro e ficamos sem perspectivas, tentando entender o que está acontecendo. Meu Deus, muitas vezes parece que nem vemos mais o brilho do sol. Mas, Senhor, nós queremos te pedir uma resposta.
Assim como o Senhor enviou o seu anjo para Paulo, meu Deus, envia a tua palavra para nós. O teu anjo trouxe uma palavra de encorajamento para Paulo, dizendo para ele: não temas. Senhor, traz uma palavra de consolo para nós nessa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse anteriormente na oração, este livro foi escrito por Lucas. A princípio, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles compunham apenas um único volume. Esse livro de Atos dos Apóstolos, ele também foi chamado pelos pais da igreja de Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a evidência do Espírito Santo na igreja primitiva, e eles anunciaram a palavra de Deus direcionados pelo Espírito Santo. E nós vemos a ação do Espírito Santo bem clara e notória neste livro. Esse livro foi escrito entre os anos de 63 a 65 depois de Cristo, antes do apóstolo Paulo ser decapitado em Roma. E nessa passagem aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala sobre uma tempestade que eles passaram. O tema dessa noite é a tempestade. Eu quero intitular essa mensagem de As Tempestades da Caminhada Cristã. As Tempestades da Caminhada Cristã. Paulo estava aqui a serviço do reino de Deus. Se voltarmos anteriormente algumas páginas do capítulo 21, Paulo retorna da sua terceira viagem missionária para a cidade de Jerusalém. Paulo vai ter com Tiago. Tiago naquela época era o líder da igreja de Jerusalém, e ele é aconselhado por Tiago a fazer um voto, a participar de um voto com alguns homens, porque havia saído uma conversa que Paulo pelo mundo estava convencendo os judeus a não observarem as leis deles. Então, para que se evitasse uma contenda, uma confusão, Tiago aconselha Paulo a fazer um voto, a raspar a sua cabeça e pagar as despesas daquele voto em favor daquelas outras pessoas que estavam fazendo aquele voto. No dia do cumprimento dos votos, Paulo estava no templo de Jerusalém. E então chega os judeus da Ásia Menor e começam a acusar Paulo de que ele estava pregando contra o templo, pregando contra os costumes judaicos, e Paulo foi tido como alguém que estava blasfemando contra Deus. E Paulo também foi acusado por eles de profanar o templo, sendo eles afirmaram que Paulo havia introduzido um gentio dentro do templo. Para os judeus, aqueles que não eram judeus, os gentios eram proibidos de entrar no templo. E Paulo, ele se viu imediatamente cercado por uma multidão, e eles começaram a espancar Paulo. As pessoas estavam fazendo praticamente um lixamento com Paulo. No meio daquele alvoroço, os soldados romanos, um oficial romano chega, separa aquelas pessoas, tira Paulo das mãos deles. Ele tenta entender o que estava acontecendo, mas ali se inicia a prisão de Paulo. Paulo foi preso. Posteriormente, ele teve a oportunidade de se defender, mas os judeus queriam matá-lo. Posteriormente, Paulo é enviado para a cidade de Cesareia, depois que ele sai da fortaleza Antônia, que ficava em Jerusalém. A cidade de Cesareia ficava a cerca de 100 quilômetros de distância de Jerusalém. E Paulo vai ter com Antônio Félix, o governador daquela época. Paulo presta depoimento a respeito do Evangelho diante de Antônio Félix. Posteriormente, Paulo fica 2 anos na prisão, até que Félix é sucedido por Pórcio Festo. 10 dias depois da posse de Festo, os judeus estavam lá em Cesareia para acusar Paulo mais uma vez. Paulo mais uma vez se defende, dizendo que não tinha feito nada contra os judeus, que não tinha feito nada contra a nação dele. E Paulo estava preso porque estava pregando a palavra de Deus.
Posteriormente, Paulo também testemunha perante o rei Agripa, só que no seu último testemunho, ou melhor, no penúltimo testemunho, Paulo apela para César e ele diz, e o Festo diz: você apelou para César você irá. Paulo, ele era um cidadão romano, e aqui começou a jornada dele para Roma, no capítulo 27. Ele foi encarregado a um oficial romano chamado Júlio, da Corte Suprema de Roma. Eles embarcaram no navio de Adramítio. Adramítio era uma cidade que ficava na Mísia, região chamada Mísia. Então Paulo começa a jornada dele em direção a Roma. Ele foi de navio, ali o mar que eles estavam navegando era o mar Mediterrâneo, era um mar muito intenso, muito grande. Esse mar ele tem aproximadamente 2.500.000 quilômetros quadrados e a profundidade dele chega a perto de 5.300 metros de profundidade. É como se fosse daqui na rodoviária, só de profundidade no mar. Então eles entram, chegam em Sidom, até que chega um momento na ilha de Creta que eles começam a ter dificuldade na navegação. E ali Paulo fala para eles: senhores, eu vejo que nós vamos ter dificuldades nessa nossa viagem. Paulo aqui, ele é orientado, a gente percebe que ele por meio do Espírito Santo, ele percebe que o perigo se aproximava. Mas aqueles homens, o capitão do navio, eles, ao invés de confiarem na direção que Paulo estava dando, eles confiaram na sua própria força, na sua própria experiência. E infelizmente o inevitável aconteceu. Pastor, você está fazendo essa introdução, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós também estamos passando basicamente as dificuldades que Paulo passou. Estamos vivendo uma tempestade em nossos dias, e assim como eles, como vamos ver aqui, eles falam no versículo 20: em uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Quantas vezes nesse ano você pensou em desistir? Quantas vezes nesse ano você perdeu a esperança? Você tentava olhar para o futuro, tentava olhar para aquilo que Deus te prometeu, tentava se lembrar das promessas do Senhor e se perguntava: Senhor, mas o que está acontecendo? O apóstolo Paulo, e eu quero destacar aqui nessa mensagem alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro ponto aqui: Deus, ele cuida de nós, e Deus nos alerta, e Deus nos mostra. Deus mostrou para Paulo que uma tempestade se aproximava. Deus alertou a Paulo para que ele se preparasse. Mas as pessoas que estavam no navio com Paulo, elas não deram crédito. Quem sabe nós estamos até falando para as pessoas se prepararem a respeito da vida delas com Deus, mas muitos não estão acreditando. Mas Paulo, ele permaneceu firme, ele permaneceu confiando no Deus que ele servia. E eu quero destacar a humildade de Paulo aqui. Ele não bateu de frente com os superiores do navio. Embora ele tinha a resposta de Deus, embora ele tinha a mensagem de Deus, Paulo foi humilde e se sujeitou às autoridades que estavam naquele navio. Paulo estava ali como prisioneiro. Se formos ver mais na frente, existiam 276 pessoas juntamente com eles. E eles foram tomados por essa tempestade,
Algumas traduções vão chamar esse vento de vento nordeste. Isso é praticamente um tufão. Eles foram atingidos por um tufão e ficaram à deriva no mar. Eles perderam o controle. E o interessante é que eles começaram a reforçar o navio, eles começaram a fazer o que eles podiam, mas eles não tinham mais como controlar o navio. Quem sabe você nesse ano teve a experiência de ter perdido o controle, de sem saber para onde a sua vida estava indo. Quem sabe você se viu num oceano, onde você olhava para o horizonte e você só via água. Em outras palavras, você só via o nada diante de você. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sabe que o Espírito Santo é aquele que tem domínio sobre as águas. O Espírito Santo tem domínio sobre a sua vida. E não importa a tempestade que você estiver passando, confie a direção do seu barco, do seu navio, nas mãos do Senhor. Confie a direção da sua vida nas mãos de Deus. Entregue a direção, fala: Senhor, eu perdi o controle. Guia a minha vida. Só que nesse processo não é fácil, porque você vai ver no versículo 19, ou melhor, no versículo 18, eles eram agitados excessivamente por uma tempestade. A sua vida, quando você está dentro do propósito de Deus, haverá momentos que você vai passar por uma tempestade, a sua vida vai ser agitada de um lado para o outro. Quem sabe você se pergunta: mas Paulo não estava debaixo da obediência a Deus? Sim, Paulo estava. Quem sabe a gente fala: mas Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com o seu servo? Um homem que era fiel, um homem que levava a palavra. Mas Paulo estava ali passando pelas mesmas circunstâncias que aqueles prisioneiros estavam passando. Paulo estava no mesmo barco deles. Eu quero dizer para você que, apesar de que eu e você somos cristãos, nós também, enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos a passar pelas mesmas dificuldades que todas as pessoas passam. Saiba que, embora Deus não te livre da fornalha, Deus vai te livrar na fornalha. Embora Deus não te livre da cova dos leões, Deus vai te livrar na cova dos leões. Embora Deus não te livre de passar por uma tempestade, Deus vai te livrar na tempestade. Se formos ver a história de Jó, fazendo um paralelo com o que Paulo passou, Jó também passou por uma tempestade. Jó perdeu tudo. O sofrimento de Jó não entra na lógica humana. O sofrimento que Jó passou, não encontramos explicação na lógica humana. Mas aquele homem, ele permaneceu fiel. No final da sua vida, se formos ler no capítulo 42, a Bíblia diz que Deus falou com Jó no meio da tempestade. Quem sabe é no meio dessa tempestade que você vai ouvir a voz de Deus. Quem sabe é no meio dessa pandemia que você vai ouvir a voz de Deus. Quem sabe é no meio do caos, no momento que você estiver se sentindo mais fraco e mais fraca, é quando você vai ouvir a voz de Deus direcionando a sua vida, dizendo: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Sobre os meus cuidados eu te guiarei.
Você acha que Deus precisa de provar mais alguma coisa para mim, para você, que Ele está no controle da nossa vida? Tente refletir o quanto Deus cuidou de você nesse ano, o quanto Ele tem te sustentado, apesar das dificuldades. Mesmo em meio a essa tempestade, Deus tem nos guardado, Deus tem nos mantido. E estamos como aqueles homens. O cenário para 2021, humanamente falando, é um cenário de incertezas. Se formos ouvir os especialistas, eles dizem uma segunda onda de corona. As vacinas estão sendo fabricadas, mas ainda há testes também sendo feitos com essas vacinas. O cenário de instabilidade econômica, instabilidade emocional. As pessoas, elas tentam fazer planos para 2021, mas ninguém consegue enxergar nada. Estamos basicamente sem ver o sol, o céu está nublado. Mas nós vamos ver uma atitude interessante desses homens que estavam no navio. Eu quero já entrar no segundo ponto dessa mensagem, para que eu e você entremos em 2021 com melhores perspectivas, para que nós passemos por essa tempestade. Nós vamos precisar jogar muitas coisas fora. Observe que para que eles salvassem suas vidas e para que o navio ficasse mais aliviado, a Bíblia diz: no terceiro dia nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio, e nem sol e nem estrelas apareceram por muitos dias, e uma não pequena tempestade nos pressionava. Como eu disse anteriormente, eles perdiam toda a esperança de serem salvos. Mas após uma longa abstinência, eles passaram vários dias sem comer. Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. Quero focar no versículo 19, que eles lançaram com as próprias mãos os aparelhos do navio. Os aparelhos do navio eram aquilo que eles tinham de suporte para guiar o navio. Eles lançaram tudo fora. O que isso quer dizer? Que no momento de dificuldade eles tiveram que abrir mão daquilo que eles achavam que poderia livrá-los. No momento da dificuldade não podemos confiar na nossa própria força, não podemos confiar basicamente na nossa inteligência ou na nossa sabedoria. Precisamos lançar fora tudo aquilo que não tem mais utilidade. Para 2021, nós precisamos lançar fora o medo, a ansiedade. Precisamos lançar fora a insegurança, a dúvida, a mágoa, o rancor, a falta de perdão. Precisamos abrir mão dessas coisas para que possamos continuar na caminhada, para que possamos continuar firmes, mesmo em meio às dificuldades. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo, deve renunciar à sua vida. E a caminhada cristã, ela é marcada pela renúncia. Eu e você vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Nós vamos ter que abrir mão de tudo, aquilo que nós confiamos. Quantas pessoas, quantas empresas não entraram em falência
Muitos tiveram que se reinventar. E o segredo está aí. Seja flexível. Existe uma frase do pastor Luciano Subirá que é bem interessante. Ele diz: bem-aventurados os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Eles tiveram que abrir mão dos aparelhos do navio. O que você precisa abrir mão na sua vida? O que tem sido um peso nesse momento de dificuldade que você está passando? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu fardo, que é leve e suave. Tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve e suave, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O que você precisa abrir mão que está pesando o seu navio? O que você tem confiado? Você tem confiado na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento? Você tem confiado nas perspectivas? Você tem confiado na Dow Jones, na New York Times? Você tem confiado nas notícias? Você tem confiado no Google News? Em que você tem confiado? Onde está a sua confiança? Onde está a sua fé? Onde está a sua esperança? A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor não será confundido, não será envergonhado. Calma, essa tempestade vai passar. A pandemia vai acabar. Mas somente a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Essa pandemia vai passar e o Senhor vai nos dar um amanhecer. O Senhor vai fazer com que o sol brilhe novamente. O Senhor vai nos dar esperança. Eu quero já entrar no terceiro tópico, que é justamente aquilo que Deus fala, o encorajamento de Deus para Paulo. Paulo recebe a visita de um anjo. O anjo diz para Paulo: não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Paulo falando com eles: portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que será assim como me foi dito. Paulo tinha que cumprir um propósito. E Paulo não iria morrer antes que ele cumprisse o propósito de Deus. Você não vai morrer antes que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Ainda que as tempestades sejam inúmeras, mas você só vai deixar essa terra quando o plano de Deus se cumprir na sua vida. E Paulo recebe uma mensagem de encorajamento. Você já imaginou? Vamos tentar nos colocar no lugar desses homens. Estavam ali há 14 dias, basicamente, sem comer nada, sem luz do sol. Não havia como eles enxergarem as estrelas, porque naquela época a navegação era feita observando as estrelas serviam como ponto de referência. Eles não tinham um GPS como nós temos hoje, um satélite. Você já imaginou as limitações que essas pessoas estavam tendo? Eles não tinham um WhatsApp para mandar uma mensagem avisando que eles estavam em perigo.
Eles estavam à deriva. Só que a mensagem do conforto da parte de Deus chegou. E a mensagem para Paulo foi: não tenha medo. Eu acho muito interessante porque quando nós estamos diante de uma situação de perigo, qual é o primeiro sentimento que tenta nos dominar? O medo. O medo tenta dominar o nosso coração, tenta dominar as nossas emoções. Mas a palavra para mim e para você é: não temas. Alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que existem 365 não temas em toda a Bíblia. É como se fosse um não temas para cada dia do ano. Para cada dia Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu estou com você. Não se preocupe, se passares pelas águas, eu estarei contigo. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Existe um lugar em Deus onde eu e você desfrutamos da presença dele. E a mensagem para você é: não tenha medo diante do futuro. Porque maiores que os seus problemas e que os meus problemas, maior que tudo isso é o nosso Deus. Muitas vezes nós invertemos o nosso comportamento e, ao invés de nos prostrarmos diante de Deus, nós nos prostramos diante dos problemas, nós nos prostramos diante da dificuldade. Diante da dificuldade, permanecer de pé. Mas diante de Deus, se prostra, se ajoelha. E a palavra é: não temas. Porque o propósito de Deus ainda não terminou, Paulo. A missão de Deus para a sua vida, Paulo, ainda não terminou. Nesse momento, Paulo já fazia basicamente uns 3 ou 4 anos que ele estava preso. Ele chega na cidade de Roma. Só que posteriormente, ou melhor, voltando um pouco, aliás, assim que eles estão à deriva no mar, eles vão dar em uma ilha chamada Malta, de onde eles perderam o controle do navio. Até essa ilha chamada Malta era cerca de 500 quilômetros. E se você for observar depois, se você tiver curiosidade de observar o mapa, se eles estavam sem controle nenhum, aquele navio poderia ter ido para qualquer lugar do mar Mediterrâneo. Ele poderia ter voltado para a Ásia, ter vindo para a África, porque o mar Mediterrâneo ele fica entre 3 continentes. A palavra Mediterrâneo significa entre terras, é um mar que fica entre terras. E são 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África, logo abaixo. Ou eles poderiam ter voltado, já que eles estavam fora de controle, ou melhor, o navio estava fora de controle. Mas por incrível que pareça, eles foram para a ilha chamada Malta, que era basicamente caminho, o mesmo caminho que eles precisavam ir. Eles precisavam passar para chegar a Roma. Isso quer dizer que, embora eu e você perdemos o controle da situação, Deus não perdeu o controle. E você está indo exatamente para onde Deus quer que você vá. Aparentemente tudo ia dar errado, mas Paulo recebe a mensagem do anjo,
E Paulo continua dizendo, voltando um pouco no versículo 23, ele diz: porque esteve comigo esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Fazendo um paralelo à palavra de Paulo diz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo sabia de quem ele era. Paulo sabia que ele era de Deus. Paulo sabia que ele servia a Deus. Paulo sabia qual era a identidade dele no Senhor. Será que nós sabemos quem nós somos em Cristo? Ou diante da crise, nós ficamos em crise de identidade? Saiba que Deus é o teu Deus. Saiba que você é propriedade de Deus. Paulo sabia que ele era propriedade de Deus. Jesus disse que nem um fio de cabelo da nossa cabeça não está fora do controle de Deus. O que é um fio de cabelo? Você vai pentear o cabelo, você vê que cai um fio de cabelo. Se aquele fio de cabelo que caiu estava no controle de Deus, você acha que a sua vida não está no controle de Deus? Observe as gramas, os matos. Eu e você não temos a capacidade de fazer com que uma grama viva, um mato, por mais simples que seja esse mato, mas Deus tem a capacidade de fazer com que ele viva. E se Deus cuida das plantas, Deus não vai cuidar de você? Jesus disse que Deus cuida dos pássaros. Eles não plantam e nem colhem, mas Deus não deixa faltar o alimento para eles. Será que você não tem muito mais valor que um pássaro? Foi por um pássaro que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu por você. Ele ressuscitou para te mostrar que nada é impossível para Deus. Continuando o texto. Mas quando chegou o versículo 27, mas quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático. Em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de uma terra. E sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda, acharam 15 braças. E temendo ser atirados contra alguns rochedos, eles lançaram 4 âncoras da popa, desejando que amanhecesse. Aqui o texto é um pouco longo, mas posteriormente eles tiveram que lançar mais cargas fora, eles tiveram que lançar a comida que eles tinham fora. Ao amanhecer, o navio foi destruído, mas todas as 276 pessoas que estavam ali, nenhuma delas morreu. E o testemunho de Paulo naquele navio serviu para a conversão de muitas pessoas. Irmãos, eu sei que é difícil passar por situações complicadas, mas a palavra diz que na vida do cristão nada se perde. Paulo se tornou um ponto de referência naquele navio. Uma pessoa que primeiramente eles não estavam nem dando ouvidos. Paulo falou: olha, a gente vai passar por dificuldade. Primeiro eles nem deram crédito para Paulo, mas no final da viagem eles estavam ouvindo Paulo.
E através da vida de Paulo, 276 pessoas viram que Deus é real. E que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Chegaram numa ilha chamada Malta, capítulo 28. Paulo sai do navio, um frio intenso. Paulo vai acender uma fogueira. Quando ele vai pegar uma lenha, uma cobra morde Paulo. O homem parecia um para-raio de problema. Às vezes até parece com a gente, né? Você sai de um, já vem o outro, já está esperando. E o povo fala assim: nossa, esse homem é a justiça, os deuses estão com raiva dele. Acharam que ele era um assassino, mas com o passar do tempo Paulo não inchava, Paulo não deu febre, Paulo não aconteceu nada com ele, ele não deu um infarto de repente. As pessoas mudaram de ideia e começaram a pensar que ele era um Deus. Gente, não era o fim para Paulo. Ele tinha que estar diante de César. Quem sabe a serpente tentou te envenenar nessa pandemia, querendo envenenar seu coração. Envenenar seu coração com coisas que pessoas disseram para você. Tentou envenenar seu coração com coisas, com circunstâncias que aconteceram. Mas saiba que o veneno da serpente não vai ter efeito sobre a sua vida, porque o propósito da sua vida precisa se cumprir. E Paulo chega a Roma. Paulo fica mais 2 anos preso, numa prisão domiciliar, onde tinha certa liberdade. Mas fechando a história de Paulo, Paulo comparece perante César. Se a gente for ler 2 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer que durante a defesa dele, ninguém esteve com ele, mas Deus o fortaleceu. E Paulo, por volta do ano 64 depois de Cristo, ele morre pela causa do Evangelho. Paulo morreu, mas o seu legado ficou vivo e permanece vivo até hoje. A vida de Paulo nos inspira a procurar esse Deus que é vivo, que se relaciona conosco, esse Deus que responde orações, esse Deus que Ele não nos deixa alheios à sua vontade, Ele sempre tem interesse de participar da nossa vida. Deus quer fazer parte da sua vida e Ele tem um plano e um propósito para você. As tempestades que você passa são para forjar o seu caráter e mostrar que Deus é Deus na sua vida. Então reflita nessa noite. Saiba que Deus, Ele cuida de você. Saiba que Deus, Ele te encoraja. Ele vai te dar força. E saiba que Deus não perdeu o controle da sua vida. Amém? Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, aí está a sua palavra diante de nós. Meu Pai, nos dá força, dá direção para a nossa vida. Nós queremos nos relacionar com o Senhor. Precisamos da direção do Seu Espírito Santo. Que possamos viver os Seus planos, porque não há lugar mais seguro no centro do universo, senão no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro do universo é o centro da Tua vontade, ó Pai. Nós queremos Te glorificar essa noite, em nome de Jesus.